Vem acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo. Dessa vez vamos começar já com o resumo do programa, já passada a introdução. Vamos começar falando da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que não foi muito positivo a não ser para o Palmeiras. E da rodada do último fim de semana para todos os clubes paulistas. A gente vai também tratar de mais alguns assuntos. Mas para não se aprofundar muito, eu já quero chamar o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira para fazer a apresentação, porque eles são os caras que realmente entendem de futebol. E fala aí, Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Semana agitada, futebol paulista se perdeu nesse meio de semana, menos o Palmeiras, que se safou dessa. E sem contar que no fim de semana, o futebol carioca também não se prevaleceu também. Aliás, todos os times cariocas perderam na rodada e também na quarta-feira os times paulistas foram eliminados. Olha só que ironia. Mas enfim, teve chegada de novo técnico. E também tem a possível ida do Rogério Ceni para o Flamengo. Isso é notícia vindo lá do Rio de Janeiro. Mas como nós estamos em São Paulo, isso a gente não tem nada a ver com isso. Mas pois é, vamos seguir com o programa. E bola rolando com um acréscimo. Vem, Luiz. Fala aí, Vitor, como é que você tá? Tudo bem? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fala Luiz, Vinícius, tudo bem com vocês? Aí sim. Muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo. É com uma honra, muito prazer passar essas notícias para você que está nos ouvindo. Muitos debates, muitos assuntos a se tratar. E eu acho que eu não vou me estender muito porque o Vinícius falou muito bonito o resumo do programa. Pode seguir. Então, já também não posso deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal, como você está nos escutando pelo podcast. Siga nossos mais diversos agregadores de podcast. Vai ter alguns na nossa descrição, mas a gente está nos mais diversos agregadores, como Breaker, como Anchor, Spotify, Google Podcast. Você pode nos achar pelo Google mais facilmente. E nos siga e deixe o seu like se você estiver nos escutando pelo YouTube. Valeu? E já vamos começar com a entrevista coletiva de Abel Ferreira pelo Palmeiras. Sim, é verdade. Nós sabíamos da competência do nosso adversário a defender. Se vocês virem no jogo, eles alinharam com uma linha de 5, com mais 4 na frente a reduzir o espaço e só o avançado na frente, cortando muito bem o jogo entre linhas e defender muito bem o espaço à largura com os dois laterais. O Sapinto conhece-me bem, eu conheço-o também bem. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, que é uma equipa que reduz muito espaço e não nos deixa criar muitas oportunidades. Já passado a entrevista coletiva, eu vou perguntar aqui para o Vitor. Eu quero que ele faça mais ou menos um resumo de como foi do Palmeiras, que foi o único e conseguiu vencer tanto na Copa do Brasil e passar, quanto também no Campeonato Brasileiro. Conseguiu essa sequência de classificação na Copa do Brasil e vitória. E, Vitor, o que você vê de positivo nessa semana? Que foi uma semana perfeita, entre aspas. Com classificação para a semifinal e vai enfrentar o Ceará agora na Copa do Brasil. E a vitória no Brasileiro também nesse fim de semana. O que você vê de positivo aí? Em relação a essas duas partidas do Palmeiras, primeiro, contra o Bragantino, foi um jogo de compadres, se eu me permito falar assim, porque o jogo foi decidido na primeira partida. O Palmeiras fez 3-0 ou 3-1, não me lembro. Foi 3-1. E o segundo jogo foi mais questão de administrar e você colocar todos os jogadores à disposição e aqueles que não vinham atuando com tanta frequência. Então, o Palmeiras está ganhando de 1-0, podemos dizer que foi no gasto, assim. Fez o suficiente e garantiu a classificação. Agora, para enfrentar o Ceará, vai ser uma pedreira. É aquela famosa, que é moleza sentando pudim. Porque o Ceará é um grande time, está fazendo uma bela campanha. Eliminou o Santos é um time grande também. E o Palmeiras não pode entrar nessa fila. Opa, o Ceará eliminou um paulista. O Palmeiras vai ser o outro. A torcida palmeirense não quer isso. Mudando para o Campeonato Brasileiro agora, o primeiro tempo
jogo do Palmeiras 1, Vasco 0, o primeiro tempo foi horrível. Horrível. O jogo muito truncado, jogo muito de meio de campo, os goleiros mal trabalharam no primeiro tempo. E falando assim, as defesas foram ótimas. Não teve tantas emoções no primeiro tempo. Se o Luiz perguntar pra mim, Vitor, fala os melhores momentos da partida, eu vou falar o momento, porque melhores não teve. Assim, o melhor momento foi o gol do Palmeiras, que a magia do futebol é o gol. E esse gol quase também não saiu, né? Devido ao Fernando Miguel ter defendido o pênalti do Luiz Adriano, mas no rebote ele foi lá e fez o gol. Foi uma vitória importante o Palmeiras, ainda mais fora de casa contra o Vasco, que é sempre tão difícil jogar lá em São Januário. E você vendo essas oscilações do Flamengo, do Inter, do Atlético Mineiro, que apesar de ter ganhado do Flamengo também estava oscilando, o Palmeiras já se viu assim, opa, eu acho que dá para sonhar com o título. Se eles estão oscilando e a gente subindo degrau por degrau, eu acho que a gente conquista o nosso objetivo, que é o Campeonato Brasileiro. E aí, aproveitando já que você falou da conquista de título, é algo que eu já tenho até anotado, que eu já deixei na minha colinha aqui, que é que se o Palmeiras pode disputar pelo título, até o Vinícius pode comentar também se ele quiser. É um tema um pouco polêmico, mas eu estou colocando essa pergunta por causa que você que está nos ouvindo terça-feira, o Internacional teve a saída do Kudê do Inter, foi para o Celta de Vigo, e vai anunciar provavelmente Abel Braga. A gente está gravando numa segunda, por isso que a gente não tem total certeza. E o Flamengo teve a demissão do Domenech Torrent, do espanhol, do catalão, que não conseguiu colocar o que ele esperava do guardiolismo, brincadeiras à parte, mas do futebol espanhol, que não acabou dando muito certo no Flamengo. Com isso tudo, dá para colocar talvez o Palmeiras voltar a ser um dos postulantes ao título brasileiro? Dá para pelo menos prever assim, por causa da por causa da saída de dois técnicos dos líderes do campeonato? Isso tem bastante influência nos rendimentos da equipe. Com essas oscilações desses times que eu mencionei anteriormente, o Palmeiras tem obrigação, né, não vou falar obrigação assim, nesse sentido, mas de sonhar. Por causa de outros programas assim que eu falei. Questão do elenco, várias peças, um treinador novo chegando, jovem, com as ideias frescas. Viram um jogo dele, que ele antes estava treinando o PAOK da Grécia, e foi ele que eliminou o time do Jorge Jesus. Aí, se eu não me engano, o Júnior falou na Globo que ele fez uma estratégia lá, viu um time muito organizado, tudo. Aí eu fiquei imaginando, o Palmeiras é um time grande, que ele tá pegando pela primeira vez. Não que o PAOK não seja grande, mas o Palmeiras vai ser o grande trabalho dele. Então, com o Palmeiras, com esse elenco, as finanças que o Palmeiras tem, e com as peças, ele pode implementar um futebol muito melhor que o Palmeiras vem apresentando, apesar dessas duas últimas vitórias. Então o Palmeiras pode sim sonhar com a conquista do título, só que também tem que manter uma regularidade. Essa regularidade paralela com as oscilações dos times que estão à frente dele. E agora o Vinícius está muito quieto, vou perguntar aqui para ele os próximos jogos do Palmeiras. O Palmeiras agora enfrenta pela Copa do Brasil quarta-feira já o primeiro jogo das quartas de final contra o Ceará, e no sábado contra o Fluminense em casa. Os dois jogos são em casa. E aí eu quero saber do Vini. Do Vitor já comentou um pouco da Copa do Brasil, mas também você pode comentar o que você espera. Mas o que esperar dessa semana para o Palmeiras? Será que vai ter uma semana tão boa que nem foi essa última, com vitória no Campeonato Brasileiro e classificação para a próxima fase de Copa do Brasil? O que você espera, Vini?
Bom, primeiramente você já tô conseguindo me ouvir com mais clareza, né? Porque antes eu tava com oscilação no meu volume. Meu volume tava mais oscilando do que a defesa do Flamengo. Então agora vocês conseguem me ouvir, né? Então bora dessa. Bom, já que o Palmeiras vai pegar o Ceará lá na terra da tapioca e também na terra do Rogério Ceni, que também já tá saindo do Fortaleza, o Palmeiras tem uma difícil missão de pegar o Ceará do Gordiola. Eu ia falar que o Ceará era um time com nome de time europeu, mas agora Ceará Arsenal pode ser assim, mas enfim. Bom, mas a tarefa do Palmeiras será isso. É treino e mais treino. O Abel Ferreira tá conhecendo a equipe aos poucos. Já não vai contar com o Felipe Melo, que quebrou feio o tornozelo, que meu amigo. Eu até chorei, né, quando vi aquela imagem. Lembrei até da Ace quebrando também, mentira. Mas como o Palmeiras também vai pegar o Fluminense no Campeonato Brasileiro, aí será um confronto extremamente truncado, porque são duas equipes que vão disputar pelo G4. Sem contar também que tem Internacional, Flamengo, São Paulo, que está com 3 jogos a menos, que estão muito mais à frente do que os 2 clubes citados. Será um confronto que, assim, um deles vai ser a zebra, significa, dizendo assim, vai ser o cara que todo mundo nem desconfiava que vai chegar lá e chegou, entende? Aí, por causa do Palmeiras, será isso. Se vencer o Fluminense, será aqueles convidados que nunca foi convidado para uma festa e chega lá de penetra. Então a gente já vai passar aqui para o áudio do Corinthians, que aí vou pedir para o Vinícius que ele faça um resumão, porque agora a gente vai falar Queria que a gente comentasse só de coisa positiva, mas daqui para frente a gente vai comentar alguma eliminação durante a semana. Então a gente vai escutar agora a coletiva do Corinthians. Também acho que nós tivemos um fluxo melhor de jogo na segunda etapa, né? Eu vi um Corinthians muito abaixo no primeiro tempo e melhorou na segunda etapa, porém não o suficiente, não aquilo que todos nós achamos que deve ser, né? Essa melhora ela se deu ao fato de que a gente deixou o time um pouquinho mais leve na segunda etapa, então o jogo fluiu melhor. Acho que a vinda do Ramiro para o centro do campo também melhorou, não só a participação dele na partida, como efetivamente a criação de jogadas no que se diz respeito à parte ofensiva, né? E já passada a coletiva, agora a gente vai comentar um pouco sobre essa fase do Corinthians. E o Corinthians, ao contrário do Palmeiras, não teve uma semana nem um pouco positiva. Foram 2 jogos e uma eliminação e um empate no último fim de semana. Não venceu. Mas eu vou perguntar para o Vinícius fazer mais ou menos o mesmo esquema que eu falei com o Vitor. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil com um empate fora de casa por 1-1 contra o América Mineiro e empatou também 1-1 também contra o Atlético de Goiás nesse último fim de semana. Vini, a situação do Corinthians já não está fácil desde o início do ano, principalmente por causa daquele negócio do Thiago Nunes e brasileiro e pode cair. Corinthians precisando se recuperar, ainda é eliminado e não vence no Brasileiro. Faça o seu resumo, o que aconteceu nesses jogos? Olha, desses 2 jogos, 2 coisas podemos citar, né? Houve empate, nada mudou, né? Mas o que acontece com o Corinthians é o seguinte: no início do ano, o Corinthians tinha aquela promessa de um futebol vistoso, mais rock and roll. Mas de uns dias pra cá, esse rock and roll virou música clássica, virou música de Mozart, Beethoven, nesse estilo aí, galântico. Mas, meu irmão, do que aconteceu nessa semana pro corintiano, olha, meu amigo, é uma zoeira pra lá das Américas. Essa piada é pra poucos. Mas olha, na eliminação da Copa do Brasil, aconteceu o seguinte: o Corinthians pouco pressionou. O América veio com uma proposta de matar o jogo, mas não conseguiu aproveitar as chances. Só que o Corinthians conseguiu um pênalti no segundo tempo, onde o Fagner, o lateral direito, que quebra mais perna do que eu, quebrando palito, o cara fez o gol de pênalti que pôs o Corinthians de volta do jogo. E, meu irmão, até esse momento, a gente ia ver que a partida ia pros pênaltis, ia tudo suavão. Mas num lance extremamente confuso, que até hoje não entendi, nem o Luiz entendeu, nem o Victor entendeu, sabe, telespectador?
que o pênalti do América, a gente tá até hoje discutindo se aquilo foi pênalti ou não foi pênalti, mas fazer o quê? Quando o cara corre de costas, tem que estar com a mão na cintura também, né? Vai fazer o quê? Aí, o artilheiro do América, que é o Rodolfo, não é o Rodolfo, aquele zagueiro que já jogou no São Paulo, no Flamengo, no Grêmio, não. Esse não é o feioso da família Adams, não. Tropeço, lembrei, o tropeço da família Adams. Esse é o outro Rodolfo lá. Artilheiro. Esse fez o gol, e o Cássio se irritou que quase pegou o pênalti, mas enfim. Foi 1-1, o jogo havia acabado e, como de costume, o Lisca provocou, né? Fez assim, e agora? E agora? 4 vezes seguida, hein? Haha, 4 vezes. Pois é, o Lisca depois dessa foi para o hospício, mas enfim. Aí o Corinthians foi até Goiânia, mesmo saindo de Belo Horizonte para pegar sua montanha-russa ao invés de micro-ônibus, para ir para Goiânia pegar um dragão. Aí, meu irmão, o São Jorge, para derrotar um dragão, sem usar uma espada Excalibur, aí é osso, viu? Corinthians jogou lá em Goiânia, no Estádio Olímpico, contra o Atlético Goianiense, o ex-clube do Mancini. Meu amigo, até bate a saudade do ex, né, atleticano? Fazer o quê? Aí, com essa oscilação do Atlético Mineiro, chegou aquele confronto onde ambas as equipes queriam vencer, mas fazer o quê, né? Num sabadão de noite, aí é osso também. Pensando mais na baladinha, nos seguidores, você já viu, né? Mas o detalhe curioso não tá nem no que aconteceu com os gols, etc. Mas o lance mais curioso é que o Otero ficou banguelo no meio do jogo, meu amigo. Ô, Otero, precisa de dentadura, amigo? Perdeu uns 4 acessórios de dente. Pô, o cara se chocou com o Ferrarese e deixou uns 4 dentes cair no campo. Pô, coisa feia, hein? Mas enfim, pra quem não sabe, esses dentes são próteses para pessoas que têm que corrigir o sorriso. Mas fica tranquilo que o cara já recuperou os dentes de volta e já colocou todos eles no lugar. Mas do que aconteceu em campo, literalmente, é praticamente o reflexo dos jogos do Corinthians antes. Do que aconteceu contra o América Mineiro se repetiu contra o Atlético. Só que de maneira diferente. O Atlético Goianiense abriu o placar com o Oliveira, meu sobrenome do meio, e o Corinthians empatou no gol de pênalti daquele cara que voltou aí pra ficar. Aquele Vin Diesel de Itaquera, que é chamado de Fábio Santos. Caraca, o cara tem até nome de rival. Você acredita? Como diz o Kevin. Bom, Fábio Santos empatou o jogo e nada mais aconteceu. 1 ponto para cada lado. O Corinthians agora tá em 9º. Expirando, tá mais respirando do que no desfibrilador. E olha, é promessa que o Corinthians melhore cada vez mais. Olha o mancinismo entrando onda aí. E essa é a pergunta que eu ia fazer. Agora com o Corinthians com um campeonato só, o que esperar do Corinthians? Uma recuperação franca no campeonato? Ou ali meio de tabela? Vai cair? O que dá para esperar agora do Corinthians? Por causa que já teve a eliminação e não vai ganhar aquela bolada toda. E também o que falta? O que esperar agora do Corinthians aqui para frente? Já que o Corinthians não tem mais nenhuma competição a disputar, vai ter umas semanas mais tranquilas do que fazer prova com consulta. Mas olha, pro corintiano, tem que se animar porque é o seguinte, pelo menos não vai passar vergonha contra outros clubes, né? Porque pegou o Flamengo, já tomou de 5-1, ou pegar de novo o São Paulo eliminado também por um rival, aí seria aquela zoação do caramba que a gente tem no programa. Ainda mais também pegar o Palmeiras na Copa do Brasil. Meu amigo, aí outra zoação é elevada a outro patamar, viu? Mas pro corintiano agora a meta é o seguinte, ou se classificar para a Sul-Americana ou pegar uma pré-Libertadores. Mas o corintiano não tá nesse momento pensando numa pré-Libertadores, e sim numa Sul-Americana, porque vai que pega um Guarani, um Tolima de novo, aí, meu amigo, aí é sangue do zóio pra cima deles. E agora, para fechar aqui o assunto Corinthians, eu vou perguntar pro Vitor, por causa que o Corinthians só tem um jogo na semana. E é um baita jogo. É contra o Atlético Mineiro em casa. Agora com um jogo só, a semana livre para treinar. O jogo é 7 horas. Vitor,
Com a semana livre, mas o Corinthians não vem em boa fase, não tem um grande elenco. A situação não é fácil, é um grande time. E aí, o que fazer? Ai, meu Deus. Corinthians e Atlético Mineiro de São Paulo. São Paulo Na Neoquímica Arena. Nossa, que confronto, hein? Se o Corinthians com o Domenech Torrent tomou de 5-1, imagina com o São Paulo. Vai ser uma... Só pode ser isso. Enfim, é uma partida. Mais uma. Assim, um exemplo. Quando teve o jogo do Corinthians Internacional, todo mundo falou o quê? O Inter vai ganhar, com certeza. A diferença da posição da tabela do Inter pro Corinthians. Um em cima e outro embaixo, pô. O Corinthians só fez um gol, ganhou a partida. Futebol tem dessas. Será que o Corinthians ganha do Atlético? Não é impossível. O Corinthians pode ganhar do Atlético. Não é nenhum bicho papão, mas... a gente tem que ver o momento. O Atlético tá melhor. Corinthians, toda partida a gente pensa que... será que vai? Agora vai. O mancinismo vai surtir efeito? O Luan vai acordar? Ele tá dormindo desde 2017? Essa é a questão que fica no ar. Mas vai ser um grande jogo. Então, a gente já vai terminar aqui a parte do Corinthians. E a gente vai falar do São Paulo também, que a gente vai citar mais uma eliminação. Mas antes, o Vini tá balançando aqui, tá mexendo os braços, ele quer falar alguma coisa. Fala aí, homem. É que você perguntou, Luiz, assim, do que passou no Corinthians? Eu já tenho a resposta. É só chamar o Padre Marcelo, que todo mundo sabe que ele é corintiano, e fazer uma prece, ler uns versículos aí, porque, olha, a fase do Corinthians se resume a isso, entendeu? Eu percebi, só pela fase precisa fazer umas rezas, mas eu fiquei impressionado que se a gente estivesse gravando presencialmente, vocês teriam me dado uns tapas na nuca pra poder te chamar antes, né, pra poder falar. Mas agora a gente já vai passar agora pro São Paulo, e aí a gente comenta também de uma outra eliminação também. Tá duro, cara, tá difícil, a gente queria tratar de notícias melhores, mas vamos lá. Eu destaco a energia e o poder de reação, porque os gols que nós tomamos quando tomamos, o Flamengo foi bem no começo do jogo, mas hoje especialmente foi a primeira bola que foi nosso gol, a gente já tinha criado algumas chances, estava em cima do Goiás o tempo todo, ele cometeu uma falha ali e acabou originando o gol do Goiás, então fico muito mais com o poder de reação, embora a gente tenha que fazer de tudo para não tomar gol, nem no seu primeiro gol, ou ser depois do gol. Importante a gente se esforçar para a gente evitar que a nossa defesa seja vazada. Quanto ao jogo, um jogo difícil, um time que tem proposta de jogar praticamente com os 10 jogadores atrás, numa linha extremamente baixa, dificulta para todo mundo. Passado o áudio já da coletiva, a gente vai passar agora para o São Paulo, que assim também como o Corinthians, a gente vai falar futuramente do Santos, também teve uma eliminação durante a semana, e foi a eliminação da Sul-Americana. Que foi, acho que, a eliminação menos doída, vamos colocar assim, por causa que o São Paulo venceu o seu jogo, mas ainda assim foi eliminado. E também teve o jogo também contra o Goiás, que ganhou por 2-1. Mas, Vitor, comenta aí o que... Depois a gente vai tratar um pouquinho melhor, mas resume um pouco esses jogos, e principalmente a eliminação da Sul-Americana, e se o torcedor São Paulino pode ficou triste, apesar de ter ganho o jogo. Em relação a esse jogo da eliminação, ficou uma sensação, um gosto amargo para todos os São Paulinos de diversas idades, porque o São Paulo vinha de um resultado de 4-1 em cima do Flamengo, então a sensação que fica é assim, vamos ganhando o Lanús, se com o Flamengo jogamos bem, ganhamos. Vamos ver se com o Lanús vai ser a mesma coisa. Mas não refletiu muito o São Paulo das partidas e desses outros anos que se passaram. A inconsistência, as oscilações de uma partida para outra. Parece que acontece assim, o Campeonato Brasileiro tá ligado. Agora quando é uma competição totalmente diferente, tá desligado. E depois quando é Brasileirão, liga de novo. É um vai e vem que tá prejudicando, né? Com essa eliminação.
O São Paulo até fez a parte dele. Ganhou, mas a defesa não colaborou. Porque os gols que o São Paulo tomou foram de falhas defensivas. Eu acho que se eu perguntar para um torcedor são paulino, ou para vários, eles vão falar a mesma resposta. O que aconteceu no último gol? Porque não dá para entender assim, quando eu acompanhei o jogo. Porque o Fernando Diniz, quando estava com o resultado, ele tirou 2 zagueiros. Não, minto. Quando ele estava buscando o resultado, ele tirou 2 zagueiros, botou o atacante para ir para cima, para marcar os gols. Conseguiu. Aí o que ele fez depois? Ele colocou o zagueiro, acho que o Arboleda também, o Arboleda e o Léo, para dar aquela segurança, né? E não tomar mais gol. Foi justamente o contrário, ele colocou os zagueiros e tomou gol. Então essa que ficou a sensação. Aí todo mundo critica assim, o Arboleda já vestiu a camisa do Palmeiras no começo do ano. Recentemente ele tomou uma multa do São Paulo por ir numa festa sem máscara e pode comprometer todos os jogadores em volta. Aí liga com essa partida que só foi colocar o Arboleda que o São Paulo tomou gol. Entendeu? Então esse jogador aí fica, como é que eu posso dizer? É tudo contra ele. Tudo que acontece é sempre culpa do Arboleda. Não sei se devemos fazer uma autocrítica ao jogador, pelo que eu escutei dos nossos amigos são paulinos. O São Paulo fez o placar. Infelizmente, os deuses do futebol falaram não. Enfim, passando. Mas isso não compromete o trabalho do Diniz. O São Paulo está bem no Brasileirão. Se não estivesse bem no Brasileirão e tivesse sido eliminado, eu acho que o Diniz teria ido embora, pediu demissão. É o que eu suponho. Enfim, mudando a página, Brasileirão. Foi o mesmo roteiro. O São Paulo ataca, mas quem sai primeiro é o adversário. É sempre assim em algumas partidas, ainda mais quando é o São Paulo e um time considerado pequeno. É sempre que o time pequeno sai sempre na frente do São Paulo. E depois o São Paulo, ele corre atrás. Foi o gol do Fernandão, do Goiás, primeiro gol. Aí o Diniz fez a mesma estratégia, tirou um dos zagueiros para colocar o Pablo. Aí foi lá o Brenner, fez o gol. Criou-se uma polêmica para ver se a bola entrou ou não, porque a sensação, porque o que eu tenho assim de conhecimento, de imaginação, conhecimento, eu creio, eu não sei, o juiz ele tem no reloginho a marca se a bola entra ou não. Se a bola entra ou não, apita o relógio. Isso é uma das coisas que eu já escutei. Não sei se está rolando ainda, mas eu creio que a bola entrou pelo juiz ter marcado por causa desse chipzinho que deve existir dentro da bola. Enfim, 1-1. Aí o São Paulo virou o jogo com o Igor Gomes, 2-1. E tá se consolidando com o trabalho do Diniz. Então o São Paulo fez a lição de casa. Ele venceu um adversário que estava na lanterna, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, e fez valer a superioridade. Deu certa estratégia nesse quesito. Ele tirou um zagueiro, colocou mais um atacante e o São Paulo conseguiu o resultado. Eu ia perguntar para você a inconsistência do São Paulo, mas acho que essa é uma pergunta que eu vou fazer todos os programas, porque o São Paulo está realmente muito inconsistente. Vem de 3 vitórias seguidas, mas ainda assim não conseguiu se classificar na Sul-Americana. Então a pergunta vai um pouquinho diferente. Por que o São Paulo toma tanto gol nos minutos finais, quando parece que o jogo precisa ser decidido? Foi assim contra o Fortaleza, que você citou, pela Copa do Brasil. Você falou quando muda a chave para uma outra competição que não seja o brasileiro, o time bambeia. E foi agora no caso do Lanús também. Tomou gol nos últimos minutos, se não no último minuto, eu não me recordo completamente. O que você vê? O que você avalia? Isso é falta de treinamento? É culpa do Diniz? É culpa dos jogadores? É nervosismo? É ansiedade?
O que pode ser? Eu creio que seja relaxamento, Luiz. Porque a partir do momento que você consegue o resultado que precisa para se classificar, acontece um relaxamento. Quando o São Paulo fez 4-2 e o Diniz colocou os zagueiros, tudo, causou um relaxamento. E aí eles devem ter pensado, conseguimos. Aí esse relaxamento, você acaba perdendo o foco da partida. A partida ainda não acabou. Para você no mata-mata passar, você tem que ficar os 90 minutos nos 220 ligado, porque aquilo define muito o caminho do time na competição. E foi isso que aconteceu. O São Paulo perdeu o foco 5 segundos, 10 segundos, tomou o gol dos argentinos. Então já vou passar para o Vinícius aqui. A gente tem 2 jogos agora pela semana do São Paulo. São Paulo vai jogar pelas quartas de final pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Joguinho ruim, viu? Joguinho ruim. E pelo fim de semana joga contra o Fortaleza, os 2 jogos fora de casa. Vini, o que dá para tirar do São Paulo daqui? Será que de repente consegue se classificar na Copa do Brasil? Primeiro jogo já dá para resolver? Será que vence no Brasileiro? O que você espera? No jogo contra o Flamengo, será um confronto de 2 equipes que estão brigando pelo título. Um vai brigar pela Copa do Brasil, porque não tem nenhum, e o outro vai disputar o Tetra. Agora, pro Campeonato Brasileiro, um tá disputando o título e o outro tá com 3 jogos a menos, mas nunca se sabe se vai ser líder ou não. Mas, do que se dá pra tirar desse confronto, é que será um confronto que pode terminar em 2-2 no agregado, no 2-2 no agregado mesmo. A não ser que isso seja pouco. Para muitos torcedores pessimistas, uns podem achar que esse confronto pode terminar 1-0 e os mais otimistas vão achar que vai terminar em 29-20. Sei lá. Mas, e qual será o próximo jogo do São Paulo no Brasileirão? Me confirma, produção. É contra o Fortaleza. A produção avisou aqui pra mim, é contra o Fortaleza, sábado. Já vai estar sem o Rogério Ceni até essa altura do campeonato. Ou seja, nessa altura das quartas de final da Copa do Brasil e mais o segundo turno do Brasileirão. Mas, meu irmãozinho, com o Fortaleza literalmente quase mutilado, agora sem quase a presença do Rogério Ceni, que não é dada como certa, então será um confronto favorável para o São Paulo, porque para buscar esses 3 pontos, tanto pro Brasileirão. E agora fazer que o São Paulo conserta logo essa defesa, porque olha, até a defesa do Flamengo não tá cooperando também. Pode falar, Vitor, você me pediu a palavra, pode ir. O Vinícius falou uma coisa interessante, que eu fiz uma frase aqui, assim: São Paulo vai pegar o Flamengo agora e depois o Fortaleza. O Rogério Ceni ama tanto o São Paulo que quer enfrentar o São Paulo antecipadamente contra o Flamengo. É mesmo, pior é que vai acabar enfrentando pela Copa do Brasil. Caraca, eu só falo frase interessante aqui. Vou abrir um quarto falando assim: interesseiros do Vini, alguma coisa assim. Aí já pode ser sucesso, hein? Mas o pior é que o Rogério Ceni pode acabar eliminando o São Paulo na Copa do Brasil. Ironias à parte, né? Que o São Paulo não tem Copa do Brasil, né? E o Rogério Ceni também nunca conquistou como jogador. Ironia do destino, mas vida que segue é profissionalismo, né? E agora, para fechar, a gente vai falar aqui do Santos. Vamos ver como é que foi a semana do Santos aqui. Eu não tenho, cara. Eu sei que o primeiro tempo foi horrível, muito abaixo. Até os próprios jogadores no intervalo estavam se cobrando, porque não é normal fazer um primeiro tempo tão ruim como foi feito. O segundo tempo melhorou um pouco, teve o controle do jogo. Não que tivesse feito um grande segundo tempo também, mas já teve o controle do jogo e foi penalizado num gol no final aí, que o Raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, no primeiro turno e agora no segundo turno. Passando o áudio da coletiva do Santos,
O Santos também foi eliminado também na Copa do Brasil, assim como o São Paulo e Corinthians também teve uma eliminação durante o meio de semana. Foi eliminado para o Ceará, que a gente comentou no início, que agora quem vai enfrentar é o Palmeiras. Mas o Vinícius ele vai comentar um pouquinho melhor do que eu. E ele também vai comentar um pouco do Santos e Bragantino, que terminou 1-1, que teve também um pouquinho o que falar também, né? Por causa que foi gol no último lance do jogo. Mas fala aí, Vini, pode falar à vontade. O que você achou dessa semana do Santos, que foi mais ou menos parecida com a do Corinthians, sem vitória? Quando perdeu pro Ceará com um golaço do Vina, aí também pegou o Red Bull Bragantino, mas o Santos perdeu a chance de ter asas no campeonato. Mas olha que cortou as asas, viu? Nem se engasgou com o Red Bull, viu? Mas no confronto contra o Ceará, o Santos até jogou bem, criou suas chances. O Marinho estava em campo, Soteldo, que é o cara mais ligeiro do que o chicote do Indiana Jones, tava também criando suas chances. E também tinha o Marinho, o cara mais iluminado do que o personagem do Jack Nicholson do filme O Iluminado, que tava criando chances, mas nada se resultava em gol. E o Ceará, só na dele. O Guardiola só tava na retranca, buscando contra-ataque. E um lance curioso também aconteceu, é que assim, o Santos tentou, algum santista, eu acho que foi o Soteldo, não lembro, eu acho que foi o Marinho, e tentou fazer o gol de bicicleta, mas errou. Mas não é que no segundo tempo, o artilheiro, o cara que tem o meu nome, o cara que tá honrando o meu nome, honrou o nome de um poeta chamado Marcos Vinícius de Moraes, que tá honrando o nome do comentarista, editor chamado Vinícius também, Vinícius Souza, e também tá honrando o Zeca, que tem um irmão chamado Vinícius, aqui do Zeca das Batidas, aqui do barzinho aqui perto. Honrou o nome, fez um golaço que deixou o João Paulo perplexo, que meu amigo não viu a cor da bola. A bola entrou no cantinho e o Vina correu para aquele abraço e ganhou um descontínuo naquela tapioca marota depois da classificação do Ceará, meu amigo. Não, até que no fim do jogo, que foi? Não, pode falar. Eu pensei que você tinha terminado a tua frase, mas pode ir. Não dessa vez. Bom, no finalzinho do jogo, o Marinho perdeu as estribeiras e quase agrediu o árbitro e começou a xingar num monte de palavras. Ficou com aquela vontade de esganar o juiz e começou a falar assim: aqui é Santos, compadre, que não sei o que. Eu tô num time que já teve Pelé, compadre. O seu time já teve quem? Leandro Gaciba. Isso não é nada. Não marcou nem 1000 gols, só pitou, só distribuiu o amarelo, que não sei o que. E foi relatado até na súmula que o Marinho pode até pegar suspensão pro ano que vem, na Copa do Brasil, inclusive. Mas enfim, página virada. Aí o Santos pegou o Bragantino lá no Nabizal. Bom, aí você quando você vê com um time com desfalques, aí você vê, o time tá extremamente mutilado. Então a gente vai fazer que nem o Flamengo, que nem no jogo contra o Palmeiras. A gente vai com o que tiver de melhor, com a base, etc. Pois é, foi isso que aconteceu, porque o Santos não tinha Marinho, que estava suspenso. O Cuca foi internado com suspeita de Covid. E o Cuquinha com aquele seu bigode mais enrolado do que meu cadarço. E o Santos até escalou o Caio Jorge de centroavante finalmente, né? E também jovens como Jobson, Sandri, Marcos Lorenzo, entre muitos outros. Mas olha, o primeiro tempo se resume no seguinte: só o Bragantino entrou em campo. O Santos, eu acho que nem chegou nem em Bragança Paulista. Eu acho que eles estavam apreciando aquela linguiça com pimenta de Bragança, aquela linguiça que seduz todo mundo. E meu amigo, aí você fica mais com vontade de comer a linguiça do que ir pro jogo, de estômago cheio, inclusive. Mas primeiro tempo terminou 0-0 com 100 chances pro Bragantino contra 2 do Santos, se não me engano. E nada se resultou em gol. Mas o Diego Pituca até falou que o time do Santos não entrou em campo mesmo depois desse primeiro tempo. Mas aí é que entra a bola pune do Muricy Ramalho. De tantas chances que o Bragantino criou, nada se resultou em gol. Só foi o Santos chegar com o Soteldo, que fez um gol, só que um gol polêmico até. Soteldo, mais ligeiro do que o Gonzalez, aquele ratinho do Looney Tunes.
essa piada é pra poucos, cruzou, a bola bateu no braço do Léo Ortiz e ela morreu no fundo da caçapa, no fundo do gol. O juiz até marcou pênalti, mas ele fala, Santos é parça nossa, para não deixar o Marinho com raiva da gente, vou dar gol mesmo, vai dar o gol mesmo. Só que aí o Bragantino partiu pro ataque, começou a perder gols. Hurtado do céu. O Hurtado perdeu um gol que, meu irmão, um gol estilo David do Flamengo, que perdeu aquele gol contra o Vasco, porque olha, o Hurtado pegou muito embaixo e mandou a bola lá pra Itaquera, inclusive. A bola ganhou asas. Essa piada é pra poucos. Aí, pressão, o Santos fazendo cera, o jogo já tava indo pro último minuto, escanteio pro Bragantino. Na primeira, não foi. Tanto é que o jogador do Santos falou assim, vou escutar a bola, né? Só que não, o juiz foi lá e falou, vai tomar amarelo. Aí, quando largou a bola, o que cruzou o gol do Léo Ortiz, o mesmo que tocou com o braço na bola. Ainda bem que não estamos falando do Vasco, porque senão mão na bola, você já viu, né? Essa piada. Aí, Léo Ortiz comemorou, provocou os santistas e o jogo terminou logo em sequência. Quase houve confusão, falando que quem teve umas torcidas, de quem roubou o Red Bull de alguém, de quem roubou energético, etc. Quem vai distribuir cartão, carinho, etc. Mas enfim, um ponto para cada lado. O Bragantino saiu da zona de rebaixamento e o Santos ainda se manteve entre os 6 melhores do campeonato. E Vini, aproveitando que você já falou do elenco, do Cuca com Covid, de acordo com uma informação do Esporte Interativo, não é nem notícia nossa, no Esporte Interativo, o goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral Madson, além do Arzu, preparador de goleiros, testaram positivo para a Covid. O quanto isso pesa para o Santos e não só para o Santos também, mas para todo o campeonato, visto que agora todo mundo tem que ficar precavido com o Covid. E a gente acredita que eles pegaram por meio do Cuca, né? Porque ele foi o primeiro. O que pode esperar agora do Santos com esses 3 desfalques bem importantes no mesmo setor, defesa? O que pode esperar? Olha, é o setor mais carente do Santos, que ultimamente tem tomado gol de tudo quanto é jeito. Bola rolando, bola parada, bola de pênalti, quer dizer, cobrança de pênalti. Epa, só um segundo. Opa! Deu um arrotinho aqui de leve, mas enfim. Até nesse arroto o Santos tomou um gol. Mas o Santos tomou um gol de falta, o Santos toma gol num frango, o Santos toma gol de tudo quanto é jeito. Nunca a melhor defesa, mas quando agora sem João Paulo, sem Veríssimo, sem Madson, vai virar uma estrada livre pra fazer gol no Santos se não consertar logo a defesa. Porque a gente já viu, né? O São Paulo já vive com esses problemas, o Palmeiras nem tanto, já o Corinthians é só por Deus mesmo. Agora, sem a presença de João Paulo, que é um dos destaques do time, inclusive, e ainda mais o Azul, que é um dos personagens importantes pro Santos, que trabalha já faz uns 300 mil anos, esse Azul, uma gente boa, compadre, marca uma cervejinha com ele. Aí fica complicado pro time santista, porque será importante para as pretensões do campeonato. Agora eu vou tratar agora do próximo jogo também, pra gente fechar e a gente já fechar o programa. O Santos vai jogar contra o Internacional agora. E eu queria perguntar pro Vitor o que espera do Santos pro Internacional. Visto que o Internacional não vai ter o técnico, já o Cudê, e o Santos está cheio de desfalque por conta de Covid. O que dá para esperar para essa partida? Um jogo ruim? Um jogo ruim eu não diria, Luiz. Mas a gente perde no quesito do espetáculo. Porque o Santos e o Inter, né, é um confronto bem equilibrado, com grandes jogadores, grandes personagens que podem decidir a partida. E é uma pena esse confronto ter muitos desfalques por conta dessa doença que está assombrando o ano de 2020, está apavorando o mundo, as pessoas, enfim. Quem pode sair com melhor resultado na partida por conta da sua posição, porque elenco, se for comparar, o Santos é um elenco enxuto, o do Inter mais ou menos. Então, pelo jeito assim, o jogo vai ser na Vila,
também é provável que o Santos leve a melhor nesse confronto, aproveitando a ausência do técnico, né, do Kudê, e de alguns jogadores do Inter que são importantes. Então, visto tudo isso, a gente já vai para o fechamento do nosso programa já. Fala aí, Vini, pode falar. Você falou que queria falar alguma coisa? Olha, eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês. Eu tava até me esquecendo. Porque assim, já que o Santos vai pegar o Inter na Vila, a torcida do Inter tá extremamente irritada com o Kudê, né? Já que ele vai sair, ele vai pro Celta. A torcida do Inter já fez até uma música pro Kudê. Vocês sabiam disso? Aí a música é assim, ó. Para Kudê, ea. Para Kudê, oh. Para, não faz isso comigo não. Bora partir pro fechamento. Não, depois de uma dessa é só fechar o programa, porque o momento resenha do programa já foi, já. Então eu não posso deixar de agradecer a você que nos ouviu por mais esse programa. Deixe o seu like, se inscreva, comente, deixe sugestões para os nossos próximos programas, deixe a aposta para os nossos placares, que pode acontecer nesse meio de semana. E nos siga nos mais diversos agregadores de podcast, compartilhe com amigos, familiares para esse programa, compartilhe, comente o que você achou também. E eu quero agradecer ao Vinícius e ao Vitor pelo programa, por mais esse programa que vai sair, que vocês estão nos ouvindo terça-feira. E eu vou deixar já para que eles se despeçam, e o Vini, eu acredito que vai ter frase já, né? A frase já tá pronta, como se todo mundo também até fica falando, tô esperando 2021 chegar, que não sei o que. E eu falei, pois é, todo mundo esperando por 2021, como se o Covid expirasse no dia 31 de dezembro. Aí você acredita. Mas enfim, essa não é a frase de hoje, mas a frase de hoje é a seguinte. Vocês sabem, Vitor Oliveira e Luiz, você sabe qual é o cúmulo da falta de autoestima? Não tenho ideia. É falar pra Morena que ela ficou linda de máscara. Lindo. Filosófico. Exatamente. Então é isso, galera. Vamos encerrando o programa. Esse programa maravilhoso que sempre decreta um luto oficial de 4 dias. E sendo que a gente, de segunda a quinta, a gente fica morto. Aí sexta até domingo a gente fica vivaço do céu para comemorar um fim de semana que tá chegando. Então é isso. Espero que tenham gostado do programa. E vamos encerrando por aqui. Valeu, galera. Valeu, Vini. O Vitor também tem frase também, ou vai só se despedir mesmo? Sem frase por hoje. Eu só vou me despedir aqui. Obrigado, pessoal, amigos e amigas que nos ouviram. Espero que tenham gostado das nossas notícias, momento resenha. Queremos passar as notícias de uma maneira que possa não entediar vocês, mas alegrar. E uma boa semana para todos vocês. Uma boa semana para nós, para você que está nos ouvindo. E nós voltamos na sexta-feira. E fui! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!